Capítulo de número 5. A gente vem de um final de semana bem agitado, né? Terminando hoje, se Deus assim permitir. A gente teve culto na terça, depois deu um intervalo na quarta e quinta, sexta, aí sábado a gente teve uma programação, domingo também a gente está aqui. E a gente que acha que pastor ainda não trabalha, né? Vou deixar você pastorear a igreja um mês. Um mês não, 6 meses. Porque um mês você só vai ter um aperitivinho do que é a vida de um pastor. 6 meses você dirige a igreja, aí nunca mais você vai falar que pastor não trabalha. Tá bom? Aliás, tem um adolescente lá em Santa Cruz que falava assim: mas você faz o quê como pastor, né? Dizendo, né? Você recebe salário, mas você faz o quê? Sua vida é a pregação? Também. Mas a minha vida é pregação, aconselhamento, visita, liderança, administração. Quando a igreja reforma, quem que vem aqui, gente? Os obreiros, como diz a canção, que o rei está voltando. O martelo, né, dos obreiros já parou, né? O pastor está aqui todo momento, gente. E assim a gente vai tendo graça e condição de fazer na obra do Senhor, tá? Mas vamos lá. A mensagem que eu quero pregar hoje está dentro do hino que as irmãs acabaram de cantar. Nós fizemos um culto quarta-feira. Nós fizemos culto também na casa do Dona Cida quarta-feira. Você está vendo, Dona Cida? Quarta-feira à tarde foi uma benção. Eu falei, vamos cantar esse hino lá na igreja, o rei está voltando. Porque falar sobre a volta de Jesus já tem saído um pouco da moda. A gente não fala muito. As igrejas hoje se preocupam muito em preparar um membro para viver na terra. E hoje eu quero inverter essa ordem. E eu quero dizer que o rei está voltando. E a pergunta dessa mensagem, que também é o tema, é: você está preparado para a volta de Cristo? Você está preparado sabendo que o rei, o nosso Senhor, está voltando? A gente vê jovens se preparando para vestibular, para entrar em faculdade. A gente vê jovens se preparando na faculdade para entrar no mercado de trabalho. A gente vê pessoas se preparando para se casar. A gente vê pessoas se programando para construir casa, para comprar terreno, para comprar apartamento. A gente vê famílias e diversas famílias fazendo projetos e planos. E isso não tem nada de errado. Mas ninguém, ou a maioria de nós, não fazemos o projeto de onde nós passaremos ou aonde nós passaremos a nossa eternidade. Se Jesus, no meio desse turbilhão de trabalho, de correria, de capitalismo, se Jesus, nesse momento, a trombeta soasse e ele voltasse, a pergunta é: você estaria preparado para a volta de Jesus? De fato mesmo, irmãos, eu não estou querendo brincar aqui não, de fato mesmo, você estaria preparado? Se hoje do céu o pai falasse: filho, é agora, anjo, toca a trombeta porque a minha noiva vai ser arrancada da terra. Você faria parte das pessoas que subiriam ou você faria parte das pessoas que ficariam? Pense um pouquinho nisso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, versículo 1 ao 3. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vou falar o finalzinho de novo. E de nenhum modo escaparão. Como eu disse, pouco se fala, né? E a igreja hoje ela está perdendo a noção daquilo que ela foi chamada a viver, ou estar preparada para viver. Nós perdemos a noção de que a nossa vida não se resume na terra, nessa passagem breve e momentânea que nós temos aqui. Há uma eternidade, há algo que deve não perturbar, mas deve incomodar o seu coração essa noite e fazer você pensar nessa eternidade. Nós, temos a Cristo no nosso coração, nós corremos o risco de vez em quando dar voz
ao inimigo. E quando a gente dá voz ao inimigo, ele começa a ocupar a minha mente, a sua mente, com as coisas desse mundo. 1 João, capítulo de número 2, versículo 17, você não precisa abrir, na parte A diz: ora, o mundo passa, bem como passa também a sua concupiscência, ou seja, as vontades e os desejos desse mundo. Satanás, ele é mestre em tirar o meu foco e o seu foco com as coisas eternas e encher a minha cabeça e a minha vida com as coisas terrenas. E João diz: toma cuidado, porque o mundo vai passar. A terra em que eu e você habitamos, ela vai passar. Aliás, Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, elas permanecerão eternamente. O grande problema é que eu e você estamos ocupados demais para orar, estamos ocupados demais para ler a Bíblia, estamos ocupados demais até para frequentar a igreja. Nós estamos ocupados demais. A nossa igreja hoje, ela tem pelo menos 2 programações oficiais aqui, que é quinta-feira à noite e domingo à noite, fora os encontros de adolescentes e jovens que nós temos também no final de semana, e fora os grupos de comunhão que nós temos tido em casa. E há pessoas que ainda não conseguem, diante de tudo que nós fazemos, frequentar 2, 3 atividades da nossa igreja. Por quê? Porque as ocupações da terra, as ocupações como trabalho, faculdade, estudo, casa e contas para pagar, têm ocupado muitas vezes o primeiro lugar do nosso coração, da nossa força e da nossa vida. E Jesus está dizendo essa noite, e faz essa pergunta: será que se hoje ele voltar, o que você teria de oferecer a ele? Como aquele fazendeiro que disse: eu estou ganhando muito dinheiro, eu vou fazer mais um barracão, um depósito, e vou colocar o tanto de cereal que eu consigo para ficar cada vez mais rico. E aí a palavra diz que o Senhor vem e fala: louco, porque hoje se eu pedir a tua alma, o que você tem a oferecer a mim? Preocupa com a vida inteira aqui na terra, mas esquece com a vida eterna com o Senhor no céu. Satanás, então, ele tem pressa em tentar ocupar a sua mente com as coisas do mundo, porque o final de tudo isso é destruir a mim e destruir a você, e afastar cada vez mais eu e você da presença do nosso Senhor. Nós precisamos então lembrar todos os dias que nós somos peregrinos aqui na terra. O que é um peregrino? É alguém que está de passagem. Lembre sempre disso. Você é um peregrino aqui. Você está passando pela terra. Quando eu fui fazer 40 anos, que já foi o ano passado, eu vou fazer 41 esse ano. Na verdade, com 39 anos eu entrei numa crise. Entrei mesmo, gente. Eu não falei para ninguém, acho que só para Monique que eu falei. Eu entrei numa crise dizendo: puxa vida, como passou rápido até aqui. Chegar próximo ali aos 40, parece que foi um piscar de olhos, gente, sinceramente. E aí me veio um medo que eu pensei: puxa vida, está mais próximo, né, da velhice do que da juventude. Mas eu tenho força ainda, tá? Mas a gente pensa. E aí parece que a vida de 70, 80 e 90 é como o salmista mesmo diz, que é uma neblina. Porque se eu cheguei no 40 e tive essa impressão, eu tenho certeza que se eu abrisse aqui para as pessoas mais velhas, vocês não teriam a mesma impressão? Chegou nos 70, nos 60, fala: puxa vida, como foi rápido. E é aí que está o grande problema, que passa muito rápido e a gente pode esquecer daquilo que é fundamental, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Tem muita gente que diz na juventude: eu não quero me preocupar com religião agora, ou buscar a Deus, porque eu quero aproveitar a vida. Mas e se não der tempo? E se a trombeta tocar no dia de hoje? E se Jesus não tocar a trombeta, o anjo, mas ele recolher você dessa terra aqui? Como fez com várias pessoas no ano passado e no começo do ano aqui, que eram próximas a nós. Porque às vezes a trombeta não toca, mas a sua senha é chamada. E diz lá: a senha 48 é a sua. Só que não é no bingo, é para subir para a eternidade. A pergunta é: você está preparado para se encontrar com o Senhor? Ou para depois aguardar a condenação e a morte eterna? Pense um pouquinho nisso que eu estou falando essa noite. Irmãos, diante da eternidade, a vida é um sopro. Você parou para pensar nisso? Se eu com 40 já cheguei a essa conclusão que passou muito rápido, imagina a eternidade então.
É muito rápido, é breve demais. E a mensagem de hoje para você é dessa preparação para a eternidade. Eu quero falar de alguns sinais que antecedem a volta de Jesus. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 24. Eu prometo não demorar, tá, gente? Mas eu quero falar aqui pelo menos uns 3, 4 textos, para depois a gente orar e tomar a Santa Ceia. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro dos sinais. Mateus 24, a partir do versículo de número 4, ele vai começar a falar aqui, Jesus, a respeito do princípio das dores. Ou seja, é um começo de dor, tá? Que já são sinais que representam a volta, ou que está indicando a volta de Jesus. O que é um sinal? Quando vai chover aqui em Ribeirão, em qualquer outro lugar, Deus dá um sinal no céu, não é? Qual que é o sinal que Ele dá? Nuvem. Qual que é o outro sinal? Trovão, vento, raio. E depois de todos esses sinais, o que acontece? Vem a chuva. Então deu para entender? Jesus, antes de voltar, Ele fala, fique atento aos sinais. Assim como uma chuva que vai vir sobre a terra, Deus avisa que ela virá, Ele está também avisando sobre a volta de Jesus, o que antecederia a volta de Cristo. E Ele diz assim, versículo 4, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E depois vem a grande tribulação. Mas eu quero que você atente para alguns sinais do que está acontecendo aqui. Fala de falsos profetas. A gente tem falsos profetas na nossa geração? Sim ou não, gente? Sim. Tem guerra acontecendo? Sim. Terremoto acontecendo? Sim. Tem fome na terra? Sim. As pessoas estão odiando umas às outras? Estão maltratando umas às outras? O amor de quase, a gente pode pôr esse quase aqui, de todos estão se esfriando? Então o que está dizendo para mim e para você essa noite? Que a chuva vai vir. Ou seja, Jesus pode chegar repentinamente a qualquer momento, irmãos. A qualquer momento. Ele diz que esse evangelho será pregado em todo o mundo. Vai ser pregado por todo o mundo o reino, de Deus, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pergunta você, o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, gente? Está. Quando eu olho para esse texto, eu chego à conclusão de que não há mais nada a acontecer para que Jesus volte para buscar a sua noiva e a sua igreja. Para os irmãos terem uma ideia, a igreja primitiva de Atos, eles já tinham essa noção e percepção da volta de Cristo, que em diversos textos do Novo Testamento a gente vê que eles falavam muito do fim, como se estivesse mais próximos a Ele. O tempo passou, já passou mais de 2000 anos, e hoje o que nós encontramos na igreja é um povo que já não se preocupa mais com a volta de Jesus. Se eu perguntasse para a maioria de nós, o que mais nós desejamos na nossa vida, fora da igreja, tá, gente? Fora do culto, a gente ia falar de
planos e projetos na terra. Se você é solteiro, talvez você falaria assim: meu maior sonho é se casar. Se você quer entrar numa faculdade, ainda está no período escolar, você fala: meu sonho é me formar e ter um bom emprego. E se você já tem uma família, ainda não tem casa própria, um apartamento, qual que é o sonho? É ter um apartamento, uma casa própria, uma estabilidade financeira. Poucos de nós falaríamos assim: o meu maior sonho é de me encontrar com o meu Senhor Jesus. Sabe quando a gente fala isso? Eu sou macho para falar isso. A gente fala isso quando a gente está passando por luta. E a luta está difícil de encarar. A gente fala assim: Jesus podia voltar, né? É lógico. Graças a Deus, né? Mas quando a vida está boa, a gente não se lembra da volta de Jesus. Talvez é por isso, irmãos, que sempre eu e você estamos passando por luta. Para a gente nunca esquecer de que o mais importante da vida é o nosso relacionamento com Deus e a eternidade juntamente com Cristo. Aliás, aquele que quer seguir a Cristo, se prepara que você vai passar por lutas. Irmãos, não reclame da luta. Agradeça a Deus pela luta. Pastor, você está louco? Tô. Porque quando eu agradeço a Deus pela luta, é sinal de que ainda Deus tem algo para a minha vida. O autor aos Hebreus, ele fala que Deus, ele disciplina a quem ele ama. Muitas vezes essa luta que você está passando é uma disciplina de Deus na sua vida, sabia disso? Às vezes ele aperta, ele arrocha o negócio, ele fala: eu vou tratar no coração desse camarada aqui, porque eu tenho uma eternidade que aguarda ele. Irmãos, não reclame da luta, agradeça a Deus. Agora, olhe para os sinais que estão rodeando a mim e a você. Como Deus mostra o sinal no céu da chuva, Ele está mostrando para nós essa noite: o meu filho está para voltar. E a Bíblia diz que nesse dia 2 estarão no campo trabalhando. Um ficará, o outro será levado. Estarão 2 no telhado. Olha aí para quem trabalha nas alturas. 2 trabalhando no telhado. Um será levado e o outro vai ficar. Estarão 2 numa cama, um casal. Um será levado, o outro vai ficar. Aí você fala assim: pastor, em quem que então vai eu ou vai minha mulher ou meu marido? Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, talvez, né? E eu quero entender dessa maneira, de uma porcentagem de pessoas que um dia já ouviram falar de Jesus. E uma grande parte vai ficar e uma grande parte será levada. Eu entendo esse texto que Jesus está falando de uma porcentagem de 50%. Se estamos em 100 aqui, pensa um pouquinho. Será que 50 fica e 50 sobe? Outro texto base para aquilo que eu estou falando, que eu acredito, é das 10 virgens. Quantas que ficam e quantas que vão com o noivo? Metade, 5. Você pode até discordar do meu pensamento, mas é bíblico. Está lá. Alguma coisa Deus está querendo falar com a gente. A Bíblia diz também: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Você vê muito artista, né? Deus abençoe. Está falando Senhor, Senhor, mas será? Jogadores de futebol, não, põe lá tatuagem no peito, Jesus Cristo é o Senhor aqui. Mas será? Será? E até que não tem tatuagem, será? Hoje é para mexer com você essa mensagem. Porque a gente corre a semana inteira aqui, trabalhando, estudando. E hoje eu estou falando para você através da palavra que a volta de Jesus pode estar mais próxima daquilo que você imagina ou pensa. Talvez você faz um projetão de vida, mas esqueceu de colocar a volta de Cristo no meio de tudo isso. Por isso que Provérbios 16 falam que o homem faz plano, e ele pode fazer, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nosso amigo Jean Kleber, ele fez plano de ser reverendo, mas a resposta certa veio dos lábios do Senhor. Recolheu num dia antes dele receber o título dele de pastor. Faz plano, mas coloque Jesus no centro da sua vida. E que a qualquer momento, irmãos, tudo isso aqui pode acabar. Esse hino, até brinquei com o Jean, né, que as mulheres cantaram, é um hino que dá medo, né?
Dá medo quem canta e quem ouve que está ouvindo cantar. Porque ele fala, o rei está voltando. Os aviões vão ficar desgovernados. A agitação da cidade já vai estar diminuída, porque vai sumir um povo aqui da terra, que é o arrebatamento. O trem que está ali com o piloto vai desgovernar, vai desencarrilhar, se o piloto for subir para Cristo. Tem um filme que chama Arrebatamento, que as pessoas estão num shopping, e as crianças brincando com bexiga no parque de diversão, né? E de repente a trombeta toca e as crianças são levadas, porque delas é o reino dos céus. E pode acontecer dessa maneira mesmo, né? Os americanos gostam de ilustrar com alguns filmes, e já teve vários que ilustram isso, e isso de fato pode acontecer mesmo. De repente, a Bíblia fala que assim como um raio que sai do Oriente até o Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. Independente no que você crer, irmão, se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, Jesus vai voltar, independente disso. Se eu vou passar ou não pela tribulação, ou a grande tribulação, a gente pode discutir no final do culto, mas o fato é o seguinte, que Jesus vai voltar. E eu vou ter que estar preparado, independente de estar na grande tribulação ou não. E o rei está voltando, se prepare. A trombeta já vai soar logo mais. Assim como um sinal de escola, vocês adolescentes aí, que quando acaba a aula toca um sinal para dizer, pode ir embora para casa ou na hora do intervalo. Assim vai ser a volta também de Jesus Cristo. Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses. Os sinais também, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Tem tantos outros, tá, gente? Eu só escolhi alguns aqui. 1 Tessalonicenses 5, 3. Diz assim, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto ao que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O texto que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, ele diz que quando as pessoas começarem a dizer paz, segurança, você pode ficar atento a esses sinais também, que a volta vai ser repentina. Eu gosto da expressão que Paulo usa, que ele fala assim, que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite, ou de dia. Vem como um ladrão. O ladrão não avisa o dia que ele vai vir. Ele não avisa. Ele pode dar sinal, mas ele não avisa. Ele pode estar rondando a sua casa, seu apartamento, seu carro. Ele pode dar um sinal, mas ele não avisa. Assim vai ser a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como um ladrão. Eu não estou esperando, estou deitado, dormindo, de repente o ladrão entra dentro de casa. Jesus vai voltar dessa maneira. E aí como que eu tenho que estar, gente? Preparado. No texto das 10 virgens, o texto fala que as 5 nécias, ou que faltava dedicação, sabedoria e apreço ali para as coisas do seu noivo, a preparação, elas estavam com a botija sem o azeite. E as que estavam com as botijas cheias de azeite, quando o noivo abriu a porta, o que elas fizeram? Entraram e foram para bodas então do cordeiro ou do seu noivo. É estar preparado. É estar preparado. Gente, ninguém se prepara para a morte. A gente se prepara. A gente faz algumas coisas, né? Depois que o pastor Jean Kleber morreu, eu falei, eu tenho um seguro de vida nesse banco, a gente dá uns sinais. Mas você não fica se preparando para morrer, né? Você não vai escolher o seu caixão. Alguns doidos fazem isso, né? Vai escolher o caixão, né, Manuel? Já escolheu. Olha lá, tem um no nosso meio aqui. Eu já estou preparando para a morte. De vez em quando tem até uns desses no nosso meio. Mas o que Deus está falando para você é se preparar para a volta de Jesus Cristo. Se prepara. Eu hoje, antes de vir na igreja, eu comecei a me preparar para vir na igreja 4h20, 4h15 mais ou menos. Eu já tomei um café, depois eu tomei um banho, né? Não fiz a barba hoje porque eu fiz ontem, aí passei minha camisa, depois coloquei a beca e aí vim para a igreja. Vim preparado para cultuar a Deus. Percebe que é uma preparação para chegar aqui na igreja. Como eu me preparo ou estou me preparando para a volta de Jesus?
A Bíblia fala que aquele que está buscando a santificação, que se santifique mais. Assim como você se prepara, né, no dia do seu casamento lá, tem o dia da noiva, fica ali se embelezando, perfumes, algumas não dá nem tempo de fazer isso, né? Mas você se prepara. Eu nunca vi, irmãos, eu já fiz uma meia dúzia de casamento, eu nunca vi uma noiva chegar desarrumada e feia no dia do casamento, nunca vi. Por quê? Porque ela se preparou para aquele momento que talvez seja o momento mais especial da vida de uma mulher e de um homem. O homem também faz a barba, se prepara, dá um tapa ali no cabelinho, no cabeleireiro, ajeita tudo, né, Netão? Chega com a beca aqui, todo bonitão, para se encontrar com o quê? Com a noiva. E depois tem a noite de núpcias. Jesus é a mesma coisa, irmãos. Você está se preparando, limpando o seu coração, as suas vestes, a sua vida. Qual que é o testemunho que você dá lá fora quando você sai daqui? O que ocupa o primeiro lugar dentro do seu coração? Ele fala que essa vinda dele será repentina, ou a destruição será repentina. Portanto, tem que estar preparado. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5. Esse aqui vai ser o último texto, tá? Quero terminar 8h30 a mensagem para a gente tomar a Santa Ceia. Gálatas capítulo 5. Eu sei que você já deve ter visto esse texto, mas eu quero reforçar a você. Então a gente falou dos sinais, agora eu vou falar da questão de como você tem andado. Suas obras são de quem anda na luz, ou as suas obras são de quem anda nas trevas? Para quem anda nas trevas ou está andando, o texto diz assim em Gálatas 5,19: Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. Você é muito ciumento, irmão, irmã? Cuidado com o ciúme, porque pode impedir você de entrar no céu. E isso é sério, tá? Ira, muito irado, discórdias, dissensões, que são desavenças, né? Toda hora brigando, facções. Você que é invejoso, eu tenho inveja da mulher daquele rapaz, tenho inveja do carro. Aí a gente fala inveja santa. Não tem inveja santa. E nem mentira santa também não existe, tá? Mentira é mentira, inveja é inveja, e ciúme é ciúme. Bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você viu a listinha aí? Tem algum desse item, não precisa falar para mim, tem algum desse item que ainda você está preso? Está preso na prostituição, está preso na ira, tem brigado muito lá em casa, no trabalho, discórdia, pessoas que fazem facções. Dentro da igreja pode ocorrer isso, irmãos, uma facção dizendo assim: nós somos esse grupo, ninguém entra, ninguém sai e só a gente está certo. É facção isso. Assim como a gente tem facções aí no crime, pode ter facção dentro da igreja. Você fala, o pastor está terrorista hoje. Não, facção. Vamos falar de tranquilo aqui? Panelinha, vai. Panelinha com a tampa fechada. Melhorou? É uma facção. Ninguém entra e ninguém sai. Nós somos esse grupo e a gente está fechado entre nós. Não tem isso dentro da igreja. Não tem. Discórdia. Há uma marca na nossa geração, e eu me coloco dentro da geração, de discordar de tudo. Tudo. Se o pastor se eu venho de terno, mas precisa vir de terno? Discorda. Se eu venho sem terno, mas onde já se viu o pastor vir sem terno? Discorda. Se eu faço o culto na quinta, por que o pastor não faz na quarta? Se eu faço na quarta, eu tenho que fazer na quinta. É assim, gente. Discorda com tudo.
Por que o Adriano e a Adriane faz só uma vez por mês na sexta o encontro de casais? Discórdia. Por quê? Por quê? Por que o Gui toca bateria e o outro não toca? Por quê? É injusto. E a gente começa a criar discórdia no nosso meio. Irmão, cuidado com essa obra sua de discórdia. Você que ainda é filho e mora com seus pais, cuidado com a discórdia. Discorda de tudo que o pai e a mãe fala. Desobedece ao pai e à mãe. Você acha que você vai ter o que na vida, camarada? O primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias aqui na terra, que o Senhor teu Deus te deu. Se você não honrar papai e mamãe, camarada, a trombeta soar, você vai ficar. É duro o sermão. Pessoas que só querem brigar, irmãos, o fruto do Espírito é paz. Você está brigando muito, faça uma reflexão na sua vida. Eu sou muito tranquilo, e sou mesmo, graças a Deus pela minha personalidade. Eu sou muito brando, mas o quanto de gente rixosa que nós temos no nosso meio, que só quer brigar, só quer discordar de tudo, só quer atrapalhar aquilo que a gente quer fazer dentro da igreja e para o reino de Deus. Faz reflexão na sua vida, que obra que você está cometendo, se são obras das trevas ou se são obras da luz. Cristão tem que ser longânimo, gente. Cristão não pode ser pavio curto. E eu não tenho medo de dizer isso não. Se o seu paviozinho é curto, peça ao Espírito que alongue o seu pavio. Porque o fruto do Espírito é longanimidade. Jesus, quando foi preso, o que Pedro fez? Tirou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus falou o quê? Ô Pedrão, não é o Pedrão aqui. Ô Pedrão, se eu quisesse, eu dava uma ordem e eu poderia acabar com tudo isso aqui. Guarda a sua espada aí. E ele fez um dos maiores milagres naquele dia. Ele colou a orelha de um soldado. Já pensou, Fabrício? O cara perdeu a orelha, Jesus foi lá, colocou a orelha de volta. Não sei o que ele fez. A orelha voltou lá. Está lá a orelha. Ou não está mais, né? Foi decomposta pela terra. Entrou em estado de decomposição. Jesus na cruz. Salva-te a ti mesmo, Rei dos judeus. Disse que iria destruir o templo em 3 dias e depois ia reerguê-lo, e não tem poder para se libertar dessa cruz. Qual foi a oração de Cristo? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão falando e estão dizendo. Longanimidade, confiança, porque ele sabia para que ele veio aqui, o propósito dele era morrer na cruz do Calvário. Bebedices, idolatrias. Não temos um santo em casa, mas temos um carro que amamos mais do que a nossa esposa. Não temos uma imagem, mas o meu filho é tudo para mim. Cuidado com isso. Meu trabalho é o Senhor da minha vida. Idolatria. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração é uma forma de nós cairmos na idolatria. E eu poderia ficar falando aqui, gente. Porfia, que é disputa, contenda. Deixa Deus te limpar essa noite disso. Porque Ele pode voltar a qualquer momento, a trombeta pode soar. Eu sei que não é fácil, irmãos. Para quem tem as dificuldades, e todos nós temos uma pelo menos aqui. Todos nós temos. Se eu não sou pego na ira porque eu sou mais calmo, eu vou ser tentado em outra área. Que às vezes dá a impressão, o pastor não erra em nada. Não erro. Mas na minha personalidade eu tenho facilidade para algumas coisas. Só que ou o Espírito de Deus está em mim, ou o Espírito das trevas está em mim. Não tem como 2 espíritos ocupar o mesmo corpo. Reflita um pouco. E para encerrar, para que a volta de Cristo, né, não pegue ninguém de surpresa como um ladrão, a gente precisa ter 2 coisas aqui, que é a vigilância e também a sobriedade.
Eu não vou ler no texto, mas no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do 4 ao 11, vai falar disso. Ele fala duas palavras aqui, a vigilância, e depois ele fala também da sobriedade. Então Jesus vai voltar. Eu já tenho os sinais da sua volta, eu já tenho as informações daqueles que vão ficar e daqueles que vão subir, e agora eu tenho que observar duas palavras aqui que tem no texto, que é vigilância e a sobriedade. Vigilância eu não preciso falar, né? É alguém que está vigiando, atento, ligado, está percebendo o que está acontecendo à sua volta, como um vigia mesmo, um vigia de banco, um vigia de condomínio, ou de uma instituição pública ou privada, alguém que está observando, monitorando. E a segunda coisa, para que essa volta de Cristo não pegue eu e você de surpresa, é que eu tenho que andar em sobriedade. O que é sobriedade? É diferente do que o sóbrio? Do que é, vamos pôr um termo fácil, de quem está alcoolizado, que perde a sobriedade, que perde a sua razão. E todas as vezes, irmãos, que eu estou sujo com o pecado, de uma certa forma eu estou perdendo a minha razão. Porque a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Então, se eu estou no pecado, cada vez mais eu vou viver no pecado. Eu estou deixando de ser sóbrio e reparar naquilo que a Bíblia diz a mim e a você. Então, vigie e ande de maneira sóbria. Entenda o que está acontecendo. Perceba os sinais, os fatos. Perceba a sua vida, né? Há uma palavra que eu falei na quarta-feira no grupo de comunhão das mulheres, que é a palavra chama solitude. Momentos a sós, onde você medita na sua vida com Deus, na sua vida na terra, com a sua família, assim por diante. Um tempo a sós com você mesmo e com o Senhor, com o Espírito Santo. Para você saber o que está dentro de você. E se a volta de Jesus não pegará você de surpresa. Vamos orar essa noite? Eu ultrapassei só 5 minutos, mas eu quero orar por você. Quais são as obras que você tem praticado? Se a trombeta hoje tocasse, você seria da turma que ficaria ou subiria com o Senhor nos ares? É uma palavra, irmãos, que exige uma decisão minha e sua. Exige uma decisão. A decisão é, eu vou servir a Deus ou não servir a Deus? Porque se eu estiver servindo a Deus, a chance, ou melhor dizendo, né? Com certeza eu vou subir quando Jesus voltar. Se eu estiver em comunhão com Ele, se eu tiver intimidade com o Senhor, se eu estiver sóbrio, vigilante, essa volta não pegará eu e não pegará você de surpresa. Agora, se você está viajando, vivendo a vida, né, e cantando igual a canção popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A trombeta soa e você pode ficar aqui. E vai ser terrível para as pessoas que ficarem. Vai ser terrível porque no final, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre. E lá será lançado também aqueles que não entrarão ou não entraram no reino de Deus. O que você quer para a sua eternidade? Vida eterna ou morte eterna? Feche os seus olhos, eu quero orar por você essa noite. Deus, nessa noite eu quero colocar a minha vida, e eu espero, Deus, que cada pessoa que aqui está também possa colocar a sua vida perante o Senhor. Como foi cantado e pregado, o Rei está voltando, a trombeta vai soar, e Jesus voltará para buscar a sua noiva e a sua igreja. Ó Deus, assim como uma noiva se prepara para o dia do seu casamento, que possamos também nos prepararmos para esse grande dia, que é a volta de Cristo Jesus. Que nós não andemos na prática das obras da carne, mas que possamos buscar
uma comunhão com Teu Espírito Santo, sermos cheios dEle, cheios da presença do Senhor, e que a nossa vida possa exalar o bom perfume de Cristo e as obras também do Espírito Santo, ou fruto do Espírito Santo, melhor dizendo, que a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, a alegria, o amor, Deus, limpa o nosso coração essa noite, tira toda a sujeira de dentro de cada um de nós, tira todos os entulhos, tira todo o pecado, tira tudo aquilo que impede o Teu Espírito de fluir e de habitar em nossos corações. O Senhor quer habitar numa casa, num coração limpo, num coração quebrantado, contrito. O Senhor não rejeita. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos entregar de fato a nossa vida ao Senhor Jesus, que possamos entregar todo o nosso ser em Tuas mãos essa noite, e quando a trombeta soar, que estejamos preparados, vigilantes, sóbrios, para subirmos com Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Deus, prepara a Tua noiva, prepara a Tua igreja para esse grande dia. Espírito Santo, tenha liberdade para falar, tenha liberdade para soprar vida, perdão, arrependimento sobre a Tua igreja essa noite, e que haja salvação aqui no nosso meio, que haja libertação, que haja cura essa noite no nosso meio, e que a Tua igreja possa declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Estou preparado para a Sua vinda, Jesus. Estou com a minha vida pura, santificada em Tua presença, e é graças à bondade do Senhor, a graça do Senhor, que nós seremos salvos da perdição e do inferno. Ó Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de pregar essa palavra, e que essa palavra possa encontrar espaço no coração das pessoas que aqui estão, e que cada uma delas possa entregar a vida somente a Cristo, que é o Senhor, o único Salvador das nossas vidas. É para a glória dEle que eu oro e agradeço. Amém. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida a Cristo? Entregar, que eu falo, é dizer: não mais eu, mas eu quero que Cristo agora viva em mim. Tem alguém no nosso meio que quer fazer essa oração de entrega? Os adolescentes, jovens, adultos, tem alguém? Não? Então amém. Nós vamos então participar da Santa Ceia do Senhor. Quero chamar o pastor Zé Roberto com a Sônia, por favor, o Adriano e a Adriane.